Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, vocês que estão aqui no Multiplica em Vitória e vocês também que estão nos acompanhando aí ao vivo, muito bom estar com vocês. Bom, sou Márcia Doneda, sou professora de capelania escolar. Cadê o pessoal da capelania escolar aí? Cadê? Olha aí, gente, olha só quantos que já estão multiplicando nas escolas brasileiras, né, nas escolas realmente compartilhando e ensinando a linguagem do amor. Então, para você que já conhece, para você que está conhecendo, nós temos toda essa liberdade de compartilhar, nós vamos falar um pouquinho, praticamente nós vamos ter uma visão panorâmica, bem rápida, né? Porque é um trabalho que nós podemos perceber que alcança a igreja, que parte da igreja, passa os muros e alcança também as escolas. E às vezes nós pensamos assim, a capelania escolar vai alcançar somente os alunos, só vai alcançar talvez os profissionais da educação, ou então só vai alcançar as famílias. Mas eu quero dizer para você que a capelania escolar, nessa visão da metodologia do Viver Escola, ele alcança tanto a sua igreja e quantas escolas tem dentro da sua igreja. Você já pensou isso? Já pensou nisso? Quantas escolas tem dentro da sua igreja? Talvez todas as escolas do município, da sua cidade, estejam dentro da sua igreja. E vocês perceberam que ontem o nosso preletor disse que foi alcançado onde? Onde que ele foi alcançado, pastor José Ribamar? Na escola, com um aluno, 13 anos de idade, foi a culminância. E aos 12 anos de idade, ele sempre ouviu o amigo dele falando do amor de Deus para ele. E aos 13 anos na escola, ele ouviu falar de Jesus. E Deus está usando esse homem nível mundial para compartilhar o amor de Deus. Então, meus queridos, eu quero dizer para você, capelania escolar funcionou para a minha vida, funcionou para a minha família e funciona para todas as pessoas, porque na verdade é a mensagem do amor de Deus. E vocês sabem que funciona, não é isso? Pois bem, bom, nosso tempo é curto, você tem algumas anotações, se quiser fazer alguns pedidos, algumas perguntas, algumas anotações, a gente vai estar, depois, na medida possível, respondendo para vocês. Meus queridos, eu não sei se vocês já receberam esse material, esse folder, e esse folder tem algumas informações, e atrás tem um QR Code. Você com esse QR Code, eu gostaria de fazer o curso de capelania escolar, eu gostaria de me preparar e levar para a minha igreja, você pode levar um panfleto desse e levar para algumas pessoas da sua igreja que têm interesse para obrigado, minha querida, para se prepararem. Então, aqui você faz a leitura do QR Code e você já vai direto no Linktree, que você tem ali o link de inscrição para a quinta turma de capelania escolar pela Junta de Missões Nacionais, que vai começar em março de 2023. E se você já é capelão, porque tem uma galera de capelão aqui, uma galera de capelão escolar aqui, se você já é capelão, já é formado, também tem um link para o seu cadastro de missionário voluntário. Então gente, nós temos andado no Brasil aí e compartilhado, e o sonho de muitas irmãs, de muitos irmãos, o meu sonho era ser missionário. E hoje Deus está dando a oportunidade de ser missionário. Irmãos, com 70 anos de idade, com 80 anos de idade, pessoas do mundo, do Brasil inteiro estão falando assim, hoje Deus está me dando a oportunidade de realizar um sonho de ser missionário. E um missionário voluntário das Missões Nacionais dentro das escolas brasileiras. Que coisa linda. E alcançando vidas preciosas, vidas que estão sofrendo lá naquele local. Talvez, meus queridos, na sua igreja, lá no seu templo, você pode perceber que tem uma escola do lado do templo, na frente do templo, ou talvez bem perto, próximo da sua casa. Está perto geograficamente, mas pode estar muito distante da oportunidade de você ter de servir. Talvez você, nossa, mas a escola está aqui, e eu não consigo chegar à escola. Mas, na verdade, você primeiro precisa ter realmente essa vocação, esse despertamento, e a verdade também precisa ter um preparo para chegar lá na escola. Porque a escola só funciona com projeto. E escola não é igreja. Mas eu falo para você, tudo que faz na igreja dá para fazer na escola. Depende da maneira que você vai administrar a adaptação contextual para você falar a mensagem. Olha, está fluindo aqui. A mensagem do amor de Deus ali, que ultrapassa os muros. Obrigada, pastor. Ultrapassa os muros e alcança a escola. Bom, nós temos aqui um material que está nessa TV, não sei se vocês conseguem ali enxergar bem, mas rapidamente eu quero compartilhar para vocês uma visão histórica praticamente
o que é você discipular pessoas dentro de uma instituição pública e também dentro de uma instituição privada. Bom, e dentro de igreja nós temos ali total liberdade para falar do amor de Deus, para falar realmente da palavra de Deus. Mas, queridos irmãos, é muito relevante mencionar que a presença da espiritualidade cristã nos espaços públicos, na verdade, seja em escolas públicas, privadas, acaba sendo muito mais desafiadora hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, do que nos tempos passados, né? E se configura em um grande privilégio. É um grande desafio, mas que se configura um grande privilégio para quem está lá. Não é isso, pastor? Para quem está lá. Pois bem, a compreensão que nós podemos ter desse distanciamento lá da visão histórica, lá de algum tempo atrás, é que, na verdade, na visão da humanidade, antes da modernidade, do iluminismo, os cristãos daquela época, a implantação dos propósitos de Deus, e as pessoas entendiam que o objetivo e o sentido das suas vidas passavam pela percepção de que o mundo era, em todos os aspectos, sobre a vontade de Deus. Bem no princípio era assim. E nós podemos perceber que depois passou esse período da Idade Média, as escolas agora foram transformadas em grandes catedrais e foram também instituídas ali as universidades. E eles tinham a finalidade de estabelecer agora um novo paradigma da educação. A religião foi condicionada para uma esfera privada e de que, de certa forma, passava também a ser vista de uma ordem inferior. Era vista como um fruto da imaginação, comparado assim ao conhecimento científico. Percebe como que era? Como que houve esse processo, essa transformação? E onde que foi o local que aconteceu essa transformação? Na educação. Por isso que nós precisamos, você conhece o professor dos seus filhos? Você conhece qual o material didático que os seus filhos estão estudando? Seus filhos, netos, sobrinhos? As nossas crianças dos nossos ministérios, nós precisamos saber o que é que eles estão aprendendo, o que eles estão se transformando, o que eles realmente estão sendo construídos. Surge então, neste cenário, o Estado secular, com base na razão da vontade humana. Surgiu, então, essa situação. E a vida pública, na verdade, se torna a esfera da razão e não tinha espaço para Deus. Por isso que hoje nós temos tamanha dificuldade de entrar. Lidiane, você pode, por gentileza, ir passando? Acho que está um pouco mais para frente. Por isso que hoje nós temos inúmeras dificuldades para entrarmos nas escolas e instituições públicas, não é? Porque, na verdade, toda essa vontade aí acabou sendo a vontade humana acabou imperando diante dessa situação. E nós podemos dizer que, no período do iluminismo, iniciou ali uma corrente que advoga que o homem ele deve olhar para si mesmo, para que ele possa realmente viver olhando para si mesmo. Tirando Deus. Você não precisa mais olhar para o alto. Você tem algum problema? Não olhe mais para o alto. Olhe para você. Você consegue resolver. Você tem razão, você tem conhecimento, você tem capacidade para resolver essa situação. Queridos, depois que o iluminismo apresentou essa visão para a humanidade, que as pessoas não precisavam mais olhar para Deus, acarretou uma série de problemas, entre elas divórcios, suicídios, drogas e tantas outras situações. Porque agora o homem não olha mais para a vontade, não olha mais, não conhece, não precisa mais saber qual é a vontade de Deus. Você pode resolver seus problemas, olhe para dentro de você. Essa foi a mensagem que o iluminismo trouxe e trouxe também, surgiu também nesse momento aí o cenário do Estado secular. E para muitos começou o ato de comprar, e para muitos o ato de comprar tornou-se uma experiência religiosa. É por isso que hoje o pai e a mãe trabalham o tempo todo e não tem tempo para o filho, né? Trabalha, e compra, né?
trabalha para pagar o que comprou, não é? Então fica todo esse tempo, e aí quando ele tem oportunidade de liberar essa criança e esse filho para que ele possa realmente ter um outro estudo, uma outra educação, outros princípios que são mencionados para ele, na verdade ele diz, olha, meu filho já está ali encaminhado e você está ali trabalhando. E os pais diminuíram o tempo, perdendo o foco da família e perdendo o foco de uma comunidade saudável. Resultado de quê? De uma vida sem Cristo, resultado de uma pessoa que não sabe o que é correr dentro do seu interior. Rios de água vivas, paz e alegria. E não é um rio raso, é um rio profundo, quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida. Não é assim? E essas pessoas não têm. E elas correm, buscam para preencher e para buscar esse rio de água viva, que água viva significa paz e alegria. E é que o mundo lá fora procura, não é? Não é assim? E é esse cenário que nós estamos encontrando dentro das escolas públicas. É este cenário que nós estamos encontrando entre alunos, familiares, profissionais da educação. Queridos, eu quero dizer para você que apesar da escola nesse tempo ser um local de formação, um local de informação, ela anseia por cuidados, ela anseia por cuidados dentro desses locais. Anseio. Esses cuidados que nós estamos tendo aqui, esses cuidados de proteção, de segurança, de paz, de alegria, de comunhão, de relacionamento, as pessoas lá fora estão desejando, estão ansiando, estão declamando dentro do seu coração por isso. E eu quero assim compartilhar com vocês que para que o público da comunidade escolar possa realmente ser alcançado, ser discipulado, é necessário estratégias e ferramentas assertivas para isso. E por isso nós queremos apresentar para vocês, volta só um pouquinho, minha linda. Essas duas fotos aqui, é a realidade que nós temos nas escolas. Jovens, adolescentes, famílias pedindo socorro. A estratégia do nosso coração. Você que trabalha na educação sabe muito bem o que eu estou falando. Você que trabalha nessa instituição pública, você sabe o que eu estou falando. O nosso desejo, a oração do nosso coração, a ação e a ação do nosso coração, é que com essa metodologia do Viver Escola, pelo processo formativo da capelania escolar, esta imagem mude para aquela. Crianças com as suas cabeças abaixadas em desespero, mas que possam, na angústia, no sofrimento, saber a quem recorrer. A quem eu e você também podemos recorrer no momento de lutas. Para isso, é preciso estratégia. Para isso, é preciso termos conhecimentos, planejamentos. Eu sempre falo que o conhecimento, o Senhor Jesus, Ele sempre preparou, Ele sempre se preocupou com os seus discípulos na questão de conhecimento. Porque em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus já tinha trabalhado com os seus discípulos. Você pode ver, percorrer a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, a parte teórica, né? A parte teórica no Sermão da Montanha. Depois você pode perceber nos capítulos 8, 9, a parte prática de Jesus curando ações. Aí capítulo 10, mas depois, antes do 10, aparece lá, Jesus 9:38, que Jesus diz o seguinte: precisamos orar por trabalhadores, mas trabalhadores que tenham conhecimento. Quando os escribas, quando aqueles homens perguntaram para Jesus com que autoridade, aquela palavra autoridade, no original dela quer dizer conhecimento. Então Jesus tinha conhecimento. Capítulo 10, Marcos 1. Então Jesus envia aqueles homens com autoridade. Na verdade, a palavra é conhecimento. Eles estavam enviando, Jesus sabia, e olha, eu falo uma coisa para você, Ele não vai te dar um problema ou uma situação problemática, um desafio problemático na sua vida que você não consiga resolver. Ele vai te dar aquilo porque Ele te conhece, assim como Ele conhecia os discípulos, e Ele disse no capítulo 10, versículo 1, minha irmã, Ele disse o seguinte: olha, vão, mas vocês não se misturem com os gentios não, vocês não vão junto, só vai
só fala com os judeus, trazem novamente. Mas não vão com outras. Ele sabia do potencial, sabia do conhecimento, sabia das habilidades que os seus discípulos tinham. Somente lá em Mateus capítulo 28, Jesus disse, vai para as nações. Não é assim? Então Jesus enfatizava muito o conhecimento. Eu sempre falo que o conhecimento ele pode abrir portas, mas a falta dele pode fechar. É muito relevante o conhecimento para que nós possamos atuar numa instituição educacional como essa, que é a formação de crianças e também muitos profissionais da educação ali. Eu quero, sim, compartilhar com os irmãos que o Viver Escola agora sim, minha querida, o Viver Escola é um programa, é uma metodologia desenvolvido aqui pela Junta de Missões Nacionais e que visa mobilizar e capacitar as igrejas a promoverem atividades no ambiente escolar que favorecem os fatores de proteção das crianças, adolescentes, jovens, famílias, profissionais da educação, jovens que estão com riscos sociais e pelo processo formativo da capelania escolar. Então, a capelania escolar, meus queridos, é um dos ramos da capelania voltado para o público das escolas públicas e privadas. Dentro das escolas públicas e privadas, ou principalmente escolas privadas, nós temos dois segmentos. A escola pública, a escola privada confessional e a escola privada não confessional. Na escola privada confessional, você tem liberdade até de realizar batismos ali dentro da escola, porque eu já vi realizando batismos. Então, a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, te dá toda a autoridade, toda a liberdade para que você possa realmente anunciar e ensinar os princípios da confessionalidade daquela escola, daquela instituição. Então, te dá toda a liberdade. Então, nós não trabalhamos muito nesse foco, porque tudo que realmente você faz na igreja pode fazer, porque é uma extensão, é um processo formativo ali da escola privada confessional. Agora, a escola pública é o nosso maior desafio. Eu quero dizer para vocês que nós temos hoje quase 200 mil escolas no Brasil. E nós precisamos de quase 200 mil capelães, mas não somente formados, mas capelães realmente que vão lá e colocam a mão no arado. O capelão que eu ouvi pela primeira vez quando eu fui contar a história numa escola. E a professora, eu estava lá com a historinha debaixo do braço, Estelinha. Aí a diretora me apresentou lá na sala dos professores. A galera sabe da educação o que é sala dos professores aqui, né? Pois bem, cheguei na sala dos professores. Então a diretora disse o seguinte: Márcia, olha, você vai na sala de fulano, que é do 3º ano. Aliás, ela me apresentou para a professora. Olha, professora Márcia, vai lá na sua sala contar a história. A professora olhou para mim, gente, na hora do intervalo, todos os professores naquela sala, você imagina uma galera, porque, gente, era 80 professores, 180 professores. Então, pensa aí como que era. E aí, a professora olhou para mim e disse o seguinte: se você não vier semana que vem, nem vai hoje na minha sala. Aí eu fiquei assim, pensando, né? Falei assim, não, minha proposta é de vir semana que vem, sim, né? Mas ela disse o seguinte: muitos projetos bons, relevantes, preciosos começaram, mas não continuaram. E eu quero dizer para você, se você pensa em não continuar, não comece. Não comece. Nós precisamos ser perseverantes. O mundo lá fora sabe disso. O mundo lá fora vê isso. E eles esperam que nós realmente sejamos perseverantes. Não caneca de louça, né? Vai pegar isso aí, né? Não caneca de louça. Mas que realmente nós possamos enfrentar os desafios e ir firmes. E continuar. Porque uma alma tem muito valor. Quando nós falamos em alcançar as nossas crianças dentro das nossas igrejas, quando nós falamos quantas escolas tem dentro da sua igreja, quantos alunos que estão matriculados em outras escolas, nas escolas e que participam das nossas igrejas. Nós temos nos preocupado com eles, para que eles possam também ser influenciadores, para que eles possam inspirar a vida de pessoas, assim como inspirou a vida do preletor de ontem? Já pensou isso? Meninos de 12 anos, 13 anos, 11 anos. É difícil trabalhar com essa meninada. Não é. Há esperança.
há esperança. Eu tenho visto meninos sendo transformados, meninos abandonados, meninos rejeitados, mas meninos usados, sendo ousados pelo poder da palavra de Deus. Se eu não posso lá na escola orar, eu não posso ler a Bíblia, mas aquele menino pode, e é por lei. A lei garante isso. E nós precisamos conhecer isso, meus queridos pastores e líderes. Nós precisamos entender que nós temos também a lei de Deus, o mandamento, mas nós temos leis que governam o nosso país, leis, tratados internacionais, o ECA, né? Nós temos tantos outros documentos, leis que nos dão condições para que nós possamos realmente elaborar projetos estratégicos e alcançar essas leis. Colocar essas leis como justificativa e dar condições para que essas crianças, nossos jovens, os nossos pequenos possam também ter liberdade de testemunhar, de falar do amor de Deus, porque eles podem. Eu, professor, não posso. Eu, capelão, não posso, mas o aluno pode. Meu filho, seu filho pode. E a gente precisa saber disso. E a gente precisa trabalhar como discipular os nossos filhos para que eles possam discipular os alunos nas escolas onde eles estão matriculados. Já pensou nisso? Olha a multiplicação. Olha quantas pessoas podem ser alcançadas. Quantas pessoas podem ser alcançadas? E essa é a estratégia da capelania escolar. É uma atividade humanitária. Acho que está aí, né? Está aí na projeção. Humanitária de apoio espiritual, emocional, físico, social, a estudantes, familiares, profissionais da educação, por meio de ações de compaixão, que promove também a orientação para a vida e incentiva a espiritualidade saudável. Colabora, meus queridos, na formação integral do ser humano, em todas as áreas da sua vida, e oferece oportunidades de conhecimento, oportunidades de reflexão, oportunidade de desenvolver valores que são realmente princípios. Se eu não posso naquela escola falar de princípios cristãos, o que aconteceu? Estivemos numa escola e falamos sobre suicídio, sobre valorização da vida. Eu não podia falar de Jesus, eu não podia falar daquilo que me dá esperança, daquilo que realmente traz alegria e paz para o meu coração. Mas eu sei que o Espírito Santo estava atuando, porque nós já tínhamos orado. E eu falo para você que a capelania escolar é uma dependência total do Espírito Santo, não é, Estelinha? Total, 100%. Porque se eu não posso orar, e às vezes a oração é para nós, não é? Assim, lá com o público. Mas ora lá, fala, Deus, vai lá na frente. E Deus faz isso. Ele vai lá na frente e já quebranta o coração das pessoas. O que aconteceu? Falamos sobre valor da vida, sobre a questão do suicídio. E aí, muitas pessoas vão falar assim, mas você não é missionário? Como é que você não vai falar de Deus lá para uma pessoa que está com ideação suicida? Eu falei sobre o valor da vida. Eu consegui trabalhar com que ele pudesse ficar 1 mês, 2 meses, vivo. Porque quando foi no outro dia, no outro tempo, ele foi alcançado. Ele foi alcançado. Então, faça com que essa pessoa fique viva, para que ela possa ter oportunidade. Quem sabe você pode até discipular alguém da sua igreja, para juntar naquele menino ali e falar assim, olha, eu quero convidar você, eu quero discipular você, não precisa falar essa palavra, né? Mas eu quero estar junto com você, eu quero acompanhar, compartilhe comigo. E eu falo uma coisa para você, quando o jovem fala para jovem, vai assertivo no coração do jovem. Quando criança fala para criança, vai direto no coração. Não é assim? Vai direto. É um solo preparado. Porque diz, você tem a mesma idade que eu. O que é isso? Você tem o mesmo estudo na mesma sala. Você joga os mesmos jogos que eu, né? Olha só, esses dias, um pastor, 28 anos, Mateus, 28 anos, ele estava fazendo uma palestra sobre filhos do quarto para os pais na escola. Escola grande, vários pais. E esse menino falou técnicas, tal, aquela coisa toda. Só que ele tinha uma igreja orando por ele. Ele tinha pessoas que estavam orando por ele, que ele sabia que esse é o ministério que ele tem. De proclamar, e de ensinar, de trabalhar valores. E trabalhar também sobre acolhimento, família, juntos. Daqui a pouco esse menino termina, não falou de Deus em nenhum momento. Esse menino termina, levanta um pai. E o pai pergunta para ele assim, qual é a sua igreja? Eu quero que a minha filha vá na sua igreja. Gente, é o Espírito Santo de Deus atuando. Creia nisso, creia. Você não está sozinho na escola. A gente não está sozinho. Mesmo que leis dizem que eu não posso fazer proselitismo, que eu não posso, e eu preciso respeitar as leis. Eu preciso. E a capelania trabalha com essas estratégias.
para te dar condições, para que você realmente possa compartilhar sobre as suas experiências e ter oportunidades para que realmente tenham condições que você conquiste o direito de ser ouvido. Eu sempre falo, antes de conquistar os ouvidos, conquiste os olhos. Porque eles vão olhar para você e vai dizer, eu quero ser como você, porque eu estava te observando. Não é assim? É assim que nós trabalhamos. É assim como nós compartilhamos sobre o amor de Deus. A escola pública, meus queridos, nunca... Você talvez já tenha ouvido falar sobre que a escola é o maior campo missionário, não é? Você já ouviu falar, não é? Pois bem, mas eu quero dizer para você que esse campo missionário nunca esteve tão branco como agora. Nunca. Nunca. Nunca esteve tão branco como agora. Aqui, eu fiz questão de trazer essa foto aqui. Essa foto de uma imagem de uma plantação de uma colheita de algodão. Está branco. A escola está desse jeito. Branco, branco. Como um campo branco para a colheita. E nós precisamos realmente de mais trabalhadores. Veja se essas duas fotos abaixo aqui. Elidiane, só mais 2 cliques. Olha aqui. Veja se não está parecido. Nesse dia, esses alunos são os alunos lá do meu estado. Os alunos de camiseta azul são os alunos da escola municipal. Os alunos de camiseta verde são a escola estadual. Nesse dia, das camisetas verdes da escola estadual, menino, nós fizemos um teatro, pantomima, levamos a galera para fazer teatro, pantomima, e depois falar o feedback do teatro e tudo mais, e depois nós falamos para ele o valor que ele tinha. Eu falei assim, olha, não importa o tênis, a marca do tênis que você calça, não importa o seu telefone, não importa a conta bancária dos seus pais, não é isso que define o seu valor. O que define o seu valor foi o preço que foi pago por você. Deus se fez homem e se entregou para dizer o tanto que você tem valor. Só falei isso. Falamos sobre os teatros. Esse menino, um desses meninos aqui, um desses aqui, ele procurou uma das nossas equipes e disse o seguinte: hoje eu tomei uma decisão na minha vida. Hoje eu vim preparado para tirar a minha vida. Eu vim com uma arma na minha mochila e eu não ia chegar na minha casa. Eu ia tirar a minha vida antes de chegar na minha casa. Mas agora eu tomei uma decisão que eu quero é viver. Porque eu tenho valor. Às vezes, nós não vemos o resultado. Sabe? Não é, Estelinha? Às vezes a gente não vê o resultado, pastor. Mas quem diz que é para a gente ver, não é? O que a gente precisa é ver a necessidade de ensinar. Não é? Quem dá o crescimento é Deus. Mas às vezes, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos mostra outro, mostra um pouquinho do iceberg para dizer, tá certo, caminha assim, não é? Não é assim? Pois bem, então eu quero dizer para vocês, meus queridos, George Peters já falava, missiólogo e teólogo, ele já dizia, isso é forte, hein? O mundo está mais preparado para receber o evangelho do que nós para o propagar. As pessoas estão mais preparadas para receber o evangelho do que nós para o anunciar. É triste, né? Quando a gente entender o poder que tem do evangelho, que transforma a vida de pessoas, nós vamos ser muito mais dispostos, estar mais preparados para levar esse evangelho que salva. Para que vidas possam ir para a presença de Deus. Porque talvez você não entenda o que é o inferno. A gente tem um conceito etimológico do que é inferno. Mas inferno é a ausência absoluta de Deus. Já pensou nisso? Não dá nem para imaginar. Há quem diga que nem Satanás sabe o que é isso. A ausência absoluta de Deus. Então faça de tudo pela sua família. Faça de tudo pelas pessoas que estão no seu convívio. Porque são pessoas que Deus colocou no seu convívio com a intencionalidade de usar a sua vida para ser ponte e salvar
a cada uma delas. As estratégias, Ele vai colocando, Ele vai colocando. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Eu louvo a Deus por cada um que está aqui neste Multiplique, porque realmente vocês têm uma intencionalidade do coração de vocês de alcançar vidas, Isso aqui vai formando, vai gerando um relacionamento nosso com Deus. E vai fortalecendo o nosso amor. Porque é o amor que nós temos por Jesus que vai fazer com que a gente consiga amar as pessoas e enfrentar qualquer desafio, qualquer projeto para fazer. Não é assim mesmo? É assim? Pois bem, capelania escolar não é diferente. Capelania escolar não é diferente. Então, meus queridos, na escola pública, o espaço da capelania, ele precisa ser conquistado. Ele precisa ser conquistado. Eu sempre falo que antes de você apresentar um projeto numa escola, essa escola já deve ser conhecida de Deus por meio das suas orações. Essa escola já deve, esse muro já é para estar caído com as suas orações, porque quando a gente começa a orar, o muro cai e a gente percebe que fica muito mais próximo da oportunidade que nós temos de servir as pessoas. Nós precisamos orar, para que realmente nós possamos enxergar a escola como um campo missionário que está realmente precioso e também necessitado. Não foque no problema, nessa situação desafiadora. Experimente realmente focar na grandeza e no poder de Deus. Imaginou isso? Experimente focar no poder e na grandeza de Deus. E a oração, meus queridos, a oração nos dá condições para que nós consigamos olhar nas perspectivas de Deus. Eu sempre falo, Senhor Jesus, me dê as suas lentes, que eu possa olhar o Senhor, ou possa olhar as pessoas com as lentes de Jesus. Todas as pessoas a qual você vê, que aparece a palavra compaixão, você percebe que vendo Jesus, e viu Jesus, não é? Viu? E eu falo, Senhor, me dê essas lentes corretoras para a minha vida, para que eu possa olhar as pessoas com compaixão, porque olhar as pessoas com compaixão na verdade não é sentir dó de ninguém de vocês aqui, ninguém de nós fomos chamados para sentir dó nem pena de ninguém, nós somos chamados para ter compaixão, e compaixão é a emoção seguida da emoção. Você muda aquela situação, muda aquele sofrimento, e Deus quer usar a sua vida nas escolas, Deus quer usar as suas vidas para elaborar estratégias específicas para alcançar essa comunidade, para alcançar esses alunos, alcançar essas crianças, alcançar os profissionais da educação que estão cansados. Profissionais da educação, quando nós chegamos, nós temos relatos de capelães que têm dito o seguinte: olha, Estelinha mesmo, compartilhando aqui no estado do Espírito Santo, compartilhando sobre o amor de Deus para os professores. E aí os professores disseram o seguinte: onde é que vocês estavam? Por que só agora vocês chegaram? Professores dizendo isso. Onde é que vocês estavam? Onde nós estamos, meus queridos? Nós precisamos realmente... Eu preciso também ter essa lente corretora de Jesus, que são as lentes de compaixão, as lentes do Senhor Jesus. Então aqui, meus queridos, inicia... Pode passar, meu querido, mas acho que isto, muito bem. Aí, aqui inicia, meus queridos, o capelão inicia esse desafio, mediante esse projeto, mediante... esse projeto que vai ser a resposta diante dos desafios que a escola estão. Mas o campo da capelania, na verdade, ele é um campo vasto. E podemos assim considerar que é um campo sem fronteiras, né? É um campo sem paredes, sem púlpitos, sem bancos. É um ministério em movimento. Esse é um ministério em movimento. E muitas vezes, esse início que nós demos ali, nós iniciamos na escola, a culminância de tudo isso pode chegar na casa, na residência do aluno, na residência da família e na residência do profissional da educação. E nós temos várias pesquisas que apontam que as pessoas que são ajudadas, elas compartilham com outras pessoas, elas compartilham esse cuidado. E eu quero dizer para você que ninguém resiste ser cuidado, ninguém resiste ser servido, não é? Ninguém resiste. A compaixão, as ações de compaixão que nós realizamos na vida das pessoas, o que acontece?
servem como pontes para alcançar o coração dela. E ela vai dizer para você assim: o que você tem para me dizer? Qual é a mensagem que você tem para me dizer? Essa é a estratégia que nós temos pelo Viver Escola. A atuação também desse campo sem paredes, que vão onde as pessoas estão, vão onde as crianças estão, onde os profissionais da educação estão, onde as famílias estão, e pede a eles a permissão para entrar na sua crise, dá ouvido às suas necessidades e, em seguida, trabalha para resolver e cria ali um início, e já tem ali o início de um discipulado efetivo, seja com qualquer área, seja alunos, seja profissionais, então seja aos familiares. Então, meus queridos, capelania, a essência de tudo isso é fazer o bem. São ações de compaixão, né? Ações que criam pontes, que realmente levam a esperança e a paz àqueles que estão sem vida e sem perspectiva. Então, pela metodologia do Viver Escola, ele vai além, ultrapassa os templos, Acabou meu tempo. Eu sei ler bem, né? Então tá jóia, só vou terminar, então. Bom, já acabou, né? Nem 5 minutos não dá? Você avisar antes? Bom. Então tá jóia. Meus queridos, olha só. Com os resultados, nós temos o seguinte. Nós não temos ainda uma lei brasileira que versa sobre a capelania escolar. Mas nós já temos 2 estados brasileiros. 2 estados brasileiros que, mediante resultados de ações que foram já analisadas pela Assembleia Legislativa, nós temos o estado do Mato Grosso do Sul. Eu tive o privilégio de trabalhar na elaboração, na criação dessa lei, ali na redação da lei, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós tivemos o primeiro estado brasileiro a sancionar a lei que autoriza a prestação de serviços de capelania escolar. E agora, em setembro, dia 8 de setembro desse ano, 2022, o estado do Mato Grosso foi sancionado uma lei que autoriza também o mesmo projeto de Mato Grosso do Sul. Então, são leis que são preciosas, são importantes para nós, porque nós só vamos entrar lá, meus queridos, com lei, com conhecimento. Então, o projeto Viver Escola, ele trabalha também nesse sentido, de ter conhecimento também de leis, para que possa realmente compartilhar essa esperança, esses princípios, para que possa manter essa pessoa, e ela vai dizer totalmente, com certeza no seu coração, ela vai dizer para você o seguinte: olha, é possível sim, você realmente ter a sua esperança renovada, reavivar a sua fé. Temos o curso de capelania escolar, você pode ler no seu QR Code aí. Esse curso de capelania é um curso 100% online e 100% presencial. Como assim? 100% online, porque as nossas ações, as aulas de professores são ministradas via Zoom. E 100% presencial, porque você, lá no seu estado, na sua região, na sua cidade, você sabe qual o desafio da sua escola, então você pode elaborar um projeto que vai ser a resposta de Deus para aquela realidade. Então, aí você elabora um projeto e você executa ele presencial. Então, por isso que é 100% online e 100% presencial nessa perspectiva aí de metodologia. Então, você, não sei quantos já receberam aqui, se não, passe lá no nosso stand, pega esse material aqui, e aí você vai ler. Nós vamos ter aqui, posso ler o seu QR Code? Você vai ter também daqui a pouco esse material aqui lá, tá bom? Nesse QR Code, no Linktree. E também nós vamos ter agora, dias 18, 19 e 20, em Salvador, Bahia, o segundo encontro regional do Viver Escola Capelania Escolar. Então, se você é aqui da região, a região dali de Salvador, da Bahia também, sinta-se, nós teremos vários palestrantes, Talinha Mendes, pastor Alex Cordeiro, nós teremos Bianca Jacob, eu estarei lá também, e também a possibilidade de termos ali um jovem de 18 anos falando sobre os adolescentes a formar um PGM dentro da escola. Então, vai ser bênção demais, tá bom? O tempo desse curso são 4 meses. 4 meses de duração. E nós temos uma carga horária de 200 horas. Bom? Meus queridos, muito obrigado. Qualquer dúvida, nós estamos aqui no stand aqui do Viver Escola. Deus abençoe vocês, viu? Valeu!